É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Estamos na quarta semana do tempo da Quaresma, e o tempo da Quaresma nos faz pensar, como diz a liturgia da Igreja, que nós estamos em um caminho na direção da luz da Páscoa. Nós estamos em um caminho e hoje a liturgia nos convida a pensar nas nossas paralisias, na nossa capacidade de não caminhar, da nossa incapacidade de nos colocar em marcha. A oração da igreja, quando ela nos fala desse itinerário para a luz pascal, ela diz que Deus abriu para nós uma estrada, a estrada do Êxodo. É isso que se reabre cada ano na nossa preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha amiga, meu amigo, eu tenho a alegria de estar aqui falando com você. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e me alegro por poder caminhar, fazer esse itinerário diário com você de escuta à palavra do nosso Deus. Nesta quarta semana do tempo da Quaresma, nós contemplamos no domingo passado no Evangelho o rosto de Deus, que é um rosto de misericórdia. Ouvimos a famosa parábola do pai misericordioso, do pai que tem 2 filhos que ele perde. É um pai misericordioso, mas para a gente exercer a misericórdia, a gente precisa se confrontar com a miséria. Quem não se confronta com a miséria não pode desenvolver a misericórdia. É justamente essa miséria que você se confronta com ela e toma a decisão de continuar sendo responsável, ou seja, desenvolvendo a você a habilidade de dar uma resposta diante da miséria que você encontra. É isso que te faz misericordioso. Esse pai esteve diante da miséria de 2 filhos que não o conheciam profundamente. Esse pai tomou a decisão firme de continuar sendo um pai amoroso, sendo um pai amante. Ser bondoso, ser amoroso é uma questão de decisão. Não é somente uma questão de sentimento bom que nasce dentro da gente espontaneamente, não. É uma decisão. Ou seja, cisão significa um corte. Você precisa cortar com aquela decisão negativa. Você deve se decidir por fazer o bem, por continuar no caminho do amor. E aquele pai fez isso. Diante do filho que tinha pedido herança, com quem ele dividiu os seus bens, com aquele outro filho que não tinha entendido o ato de misericórdia do pai de acolher aquele filho que voltava para dentro de casa. Esse pai é misericordioso por isso, porque diante de filhos que não conseguem entender o seu amor, ele decide continuar amando. A misericórdia deve ser exercitada. É como uma espécie de músculo. A gente não vai para a academia para treinar os músculos, para desenvolver a força, a energia que a gente está dentro da gente. Assim também é a misericórdia, assim também é o amor. Ele é desenvolvido nos vários embates, nas várias dificuldades da nossa vida. Por que nós estamos falando então tanto de misericórdia hoje? Sim, nós estamos fazendo porque a cena onde vai se passar o evangelho de hoje tem tudo a ver com misericórdia. A cena se situa em Jerusalém, em um lugar específico de Jerusalém, um lugar chamado Betesda. E Bet em hebraico significa casa, Betesda significa a casa da misericórdia. Parece a casa daquele pai que nós ouvimos no evangelho de domingo passado. Ali é realmente uma casa de misericórdia. É uma casa onde a gente experimenta e vive o amor. Tem uma outra coisa que a misericórdia é sempre capaz de fazer, é não apagar a chama da esperança. O evangelho de hoje me coloca diante de um homem que parece que tinha esperança no coração dele, uma esperança que a gente não sabe dizer como era que funcionava. Nós temos um pai na nossa fé. Abraão, o pai na fé, foi aquele que acreditou contra toda a esperança. Eu disse a você que na quarta semana do tempo da Quaresma, aqueles que estão se preparando para mergulharem nessa piscina de misericórdia que é o batismo, eles recebem o credo, o creio. E eu estou dizendo para você aqui agora, que Abraão é o nosso pai na fé. É aquele homem que deixou a sua casa, foi para um lugar onde Deus estava indicando, quando nada poderia dizer para ele que iria acontecer aquilo que estava sendo prometido, que ele seria pai de uma multidão de filhos. Ele já estava velho, a sua mulher era estéril, ele tinha tudo para não acreditar. E a Bíblia diz, na carta aos Hebreus, que ele acreditou
contra toda humana esperança. Não tinha fundamento humano para que ele acreditasse, mas ele tem fé. O Evangelho de São João, o evangelho que nós vamos ler no dia de hoje é o capítulo 5, versículos de 1 a 16 do Evangelho de São João. Nós ontem ouvimos Jesus dizendo, um profeta só não é bem recebido na sua própria terra. Jesus é mais do que um profeta, e o Evangelho de São João mostra isso, que Jesus é a palavra que se faz carne e vem viver no meio de nós. Portanto, essa palavra que nessa segunda semana de escrutínios para quem se prepara para o batismo e para nós também, essa palavra com a qual nós nos deixamos iluminar, ela se fez carne em Jesus, ou seja, em Jesus a gente vê o rosto do Pai, aquele rosto que é o rosto de misericórdia. A gente, com o salmista, reza muitas vezes dizendo que nós pertencemos a esta multidão que procura o rosto de Deus, que procura a face de Deus. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? Canta o Salmo 42, né? Muitas vezes a gente cantou. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? Às vezes a gente só pensa que esse momento é o momento da morte da gente, né? Quando a gente morrer, que vai ver a face de Deus. Sim, é verdade, vamos ver esse momento em plenitude, mas já a cada dia, quando a gente abre as Sagradas Escrituras, o rosto de Deus se revela. Cada vez que a gente abre o Evangelho, esse rosto de misericórdia de Deus se mostra para nós. Ouçamos esse Evangelho de hoje, né, que eu já disse, que é João no capítulo 5, versículos de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus. O Evangelho de João mostra Jesus em muitos contextos de festa. Nós estamos caminhando para a Páscoa, a nossa festa. Essa era uma festa dos judeus, mas agora não é apenas uma festa dos judeus, ela é também uma festa dos cristãos, porque nesta festa judaica Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Esta festa é deles, esta festa também é nossa. Como é nossa também a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando os judeus celebravam o dom da aliança, os mandamentos que receberam de Deus, que era uma festa muito antiga de festa de colheita, a colheita da uva. Nós agora celebramos como o grande dom, a grande colheita que a gente faz depois da Páscoa é receber o dom do Espírito Santo, né? Isso até que no dia de Pentecostes parece que os apóstolos foram confundidos com pessoas que já estivessem embriagadas de vinho doce, o fruto da uva, não é? Depois de tudo é esse vinho que ali é transformado com o fruto da uva, né? Purificado na sua melhor essência. Mas nós estamos aqui em uma outra festa dos judeus. João não diz qual é aquela festa e diz que Jesus foi para Jerusalém. Jesus ia a Jerusalém nestas festas como um homem piedoso de Israel. Ele aprendeu isso com os seus pais. O Evangelho de Lucas, não é, que nós lemos no dia da festa de São José, nos mostrava que Jesus, os pais dele, ia frequentemente para Jerusalém na Páscoa. Então ele ia participar dessas festas. Daí ele podia dizer com o salmista, como eu me lembro do tempo que eu ia feliz caminhando com o povo para a casa de Deus. Jesus experimentou tudo isso. João diz aqui que existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, não é? No templo havia muitos sacrifícios de ovelhas, e tinha uma porta pela qual as ovelhas ingressavam, seguramente também eram levadas para dar água, para beber. Aí tinha essa porta, chamada Porta das Ovelhas, e ali tinha uma piscina com 5 pórticos, com 5 portais. Não é? Esse número 5, ele também, eu diria que tem um certo simbolismo nele. Esse simbolismo daqueles 5 livros que formam o chamado Pentateuco, onde está o coração daquilo que em Israel se chama a lei de Deus. Lei no sentido de dizer a orientação que Deus dá para o seu povo. E aqueles 5 pórticos ali tinha uma piscina, e o nome da piscina em hebraico era Betesda. Eu já disse para você que Betesda significa casa da misericórdia, casa de misericórdia. Era ali onde os seres humanos se confrontavam com a miséria. Olha o que é que diz: muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, não podiam ver, nós estamos sendo iluminados pela palavra de Deus ao longo desse caminho quaresmal, coxos,
gente que andava, mas andava claudicando, andava manqueando. Nós também não somos assim? Pessoas que andam com certa dificuldade, queremos fazer o caminho, é difícil andar nesse caminho porque somos cegos, é difícil andar nesse caminho porque às vezes somos mancos, e é difícil também andar, e bem mais difícil, porque somos paralíticos. Quando se é cego, a pessoa até pode desenvolver habilidades e caminhar sozinho, ou então alguém te pega pela mão e te vai guiando. Quando se é coxo, você arruma uma muleta, alguma coisa, e vai andando, vai manqueando. Pode ser que você sinta vergonha do seu andar claudicante, mas você caminha. Mas quando se é paralítico, não. Quando se é paralítico, você depende exclusivamente dos outros. Alguém precisa te levar. Nós às vezes somos assim, no nosso caminho de fé. Vamos caminhando com nossas dificuldades, e sempre necessitamos dos outros. E tem horas que realmente precisamos dos outros para que nos leve, para que nos locomova. Assim é, por exemplo, a vida do catecúmeno, que parece-me muito bem simbolizada. Ele precisa do irmão e da irmã da comunidade para que ele avance no seu caminho e para que ele seja até locomovido de um lugar a outro. Então imagine nesse lugar que é a porta da misericórdia, quem entra por ali se confronta com tanta miséria, com tanta gente cego, coxo, paralítico. E o que acontecia? Que essas pessoas ficavam ali também e ganhavam algum dinheiro. Tinha gente que exercia a sua misericórdia, o seu ato de justiça em relação a esses irmãos e irmãs necessitados, dando uma esmola. Tem gente por aí afora que hoje em dia fala tanto de esmola, disso, daquilo outro. Olhemos para dentro da Sagrada Escritura e vejamos a nossa tradição. De onde é que a gente nasce? Não é desse confronto com a miséria do outro, e o confronto com a miséria do outro não nos pode deixar paralisados, insensíveis. Tem gente hoje dentro da sociedade que está nutrindo a paralisia no coração dos outros. Não, deixa essas pessoas aí, não nos importemos com ela não, dá uma esmola para ela e deixar naquele mesmo lugar. E a pessoa também não faz nada de diferente. Ele acha que é apenas paralisar a mão dele, endurecer a mão dele, ressequir a mão dele é tudo que ele possa fazer. Mas na verdade, na medida que ele faz isso, ele está deixando que fique seco o seu coração. É um coração que vai se tornando seco, é um coração que vai ficando esclerosado, vai se tornando como uma pedra, vai se tornando insensível. Aí sim não tem mais possibilidade nenhuma de mudança, porque enquanto você ainda se toca para dar uma esmola, pode ser que aquela esmola vá afervorando o seu coração pouco a pouco, vai te mudando por dentro, vai te causando indignação social, vai te fazendo pensar o que é que eu posso fazer para modificar essa situação. Por que é que essa pessoa chegou nessa situação? Hoje de manhã eu fiquei pensando muito nesse homem, e às vezes até eu confesso, eu fiquei com um bocadinho de antipatia dele, e talvez até com um pouco de preconceito desse pobre homem paralítico. Eu não acho que hoje a graça que Deus me deu foi tentar descobrir que no coração desse homem não era como eu estava pensando, que ele está ali só por causa de esmolas que ele está recebendo, mas é porque talvez existisse uma esperança, e Jesus se aproximou dele e despertou a esperança que estava no coração dele. E eu fiquei pensando, como eu sou insensível muitas vezes e não sei despertar esperança no coração dos outros. Às vezes escuto as histórias dos outros, talvez com o meu preconceito, mais uma vez isso, e não sai desse lugar em que ele entrou já há tanto tempo, sempre me repetindo essa mesma história. Aquele homem era um homem que estava ali repetindo a sua história por anos a fio, e Jesus viu a oportunidade de tirar aquele homem da sua paralisia. Porque às vezes você faz um movimento que é muito repetitivo e aí já é uma paralisia, porque você não avança no seu caminho. É sempre aquele vai e vem, sempre para o mesmo lugar. Tem um movimento, mas é movimento falso, é movimento paralisado, é movimento de repetição, é mais do mesmo. E Jesus hoje interfere com graça. Jesus, eu quero te pedir nessa manhã essa graça de esperança. Essa graça de enxergar a miséria do meu irmão, a miséria da minha irmã, com a misericórdia que tem no teu coração, que é capaz de tocar na esperança do outro. Talvez a pessoa nem entenda o que é que ela está querendo. Ela se confunda, porque às vezes a gente fica com o olhar invertido, a gente se confunde. Aquele homem estava indo para lá certamente pensando que ele estava indo por causa da esmola que ele queria, mas no fundo ele tinha uma frustração porque não conseguia mergulhar naquela piscina, porque ele não tinha alguém que jogasse ali dentro. Ele tinha uma frustração que nem ele sabia nominar, nem ele sabia dizer. Mas tu foste capaz de, chegando perto dele, perceber qual era a frustração. Eu quero te pedir a graça também de ser sensível para os meus irmãos, para as minhas irmãs, de perceber qual é o real
problema de cada um, e sobretudo que eu conheça os meus reais problemas, que eu entre nesse mistério da tua misericórdia que se derrama em minha vida, que se derrama em meu coração. São João explica o fenômeno daquela piscina que era chamada de Betesda e porque tinha ali tanto coxo, tanto paralítico, tanto cego. Ele diz assim: de fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Um anjo descia de vez em quando. Gente, o Evangelho de São João é escrito, e do prólogo do Evangelho de São João diz assim: o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. Olha, o que é que significa dizer armou a tenda entre nós? Que ele acampou no meio de nós. O Verbo desceu, não mais de vez em quando. Ele se encarnou de uma vez para sempre. E Jesus, quando ele na festa da ascensão sobe para ficar à direita do Pai, não significa que ele abandonou a gente, não. Ele continua presente. Por isso que no dia do juízo final ele vai dizer: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. Porque ele continua com a sua tenda armada no meio de nós, para despertar em nós misericórdia, para despertar em nós amor. Então, de agora em diante, não precisa que um anjo desça, né, para fazer uma água se movimentar. A gente não precisa ver anjo voando em todo lugar, porque agora o Verbo já se fez carne, já armou a tenda dele no meio da gente, e é para sempre essa presença. É por isso que quando você na missa ouve o padre dizer: o Senhor esteja convosco, o que é que você responde? Ele está no meio de nós. E não é que está no meio de nós porque está ali dentro da igreja. É porque ele, no mistério da sua encarnação, está ali na igreja, porque ele está no mundo inteiro. Tudo foi feito por meio dele e nada do que existe foi feito sem ele. Ele está aqui. Ele está no meio de nós, ele continua presente no meio da gente. Então agora não é uma questão de vez em quando que a misericórdia de Deus se manifesta. De agora em diante a gente vai dizer que é por ele que nós recebemos graça sobre graça, dom sobre dom, presente sobre presente, por causa dessa sua presença no meio da gente. Aí, diz o Evangelho de São João aqui agora, aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. 38 anos esse homem estava doente. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, eu fico pensando, por que é que Jesus sabe que esse homem estava doente há tanto tempo? Alguém soprou no ouvido dele? Foi porque ele já foi outras vezes em Jerusalém, já viu aquele homem, foi esse ano, voltou no outro ano e viu que o homem continuava lá. Jesus era sensível, ele se impactava. Quando a mulher tocou na roupa dele, ele disse: quem foi que me tocou? A sensibilidade de Jesus era grande. Se ele tinha sensibilidade com um toque, imagine como ele era sensível com a visão, com aquilo que ele via, com aquilo que ele via, com aquilo que ele ouvia. E os pobres, quando estão num lugar, você sabe que fica: oh, me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, ô moço, pelo amor de Deus, ô doutor, me dá uma esmola. Tudo isso entrava no ouvido de Jesus, entrava nos olhos de Jesus, chegava ao coração de Jesus. Seu sentimento, sua misericórdia se transbordava. E ele sabia que aquele homem estava indo para ali todo dia. E aquilo que eu já dizia a você, eu fiquei me perguntando: por que é que tu, homem, vai para ali todo santo dia? É porque você já se habituou à esmola que caía, como aquele homem que, também paralítico, pede a Pedro e a João uma esmola, e Pedro e João diz: olha, meu amigo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Acho que Pedro e João deviam estar ali com Jesus também nessa hora aqui desse paralítico, e quando eles encontraram aquele outro paralítico na Porta Formosa, seguramente essa cena que aconteceu aqui no dia de hoje, que eles testemunharam, tocou no coração deles, eles puderam agir e, no nome de Jesus, fazer o mesmo ato que Jesus fez: tirou alguém da paralisia. Então eu fiquei aqui me perguntando: por que é que tu vais para ali? É para receber o ouro, para receber a prata, para receber uma moedinha? Você já se habituou a essa esmola que você está recebendo a cada dia? Ele diz para Jesus, depois que Jesus pergunta para ele: queres ficar curado? Porque às vezes a gente não sabe o que é que a gente quer. Olha como Jesus vai ao nosso querer. E aquilo fez nascer um diálogo tão bonito. O doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve
Pô, gente, como é duro não ter ninguém na vida. Não ter ninguém com quem a gente possa condividir as experiências pesadas, ninguém com quem a gente possa dividir os fardos. Ele tinha uma esperança frustrada a cada dia porque não tinha quem jogasse-o na piscina. Mas, gente, que força esse homem tinha para todo dia voltar para aquele lugar. 38 anos indo, 365 dias por ano repetindo esse gesto, sem saber que ele não tinha ninguém para jogá-lo na piscina. Que esperança inamovível a desse homem. Uma esperança contra toda esperança, e nesse sentido ele é verdadeiramente um filho de Abraão, que acreditou contra toda esperança. Era jovem ainda, talvez 38 anos ele tinha de doença, mas não sei há quanto tempo ele foi que começou aquela doença dele. O Evangelho não dá esses detalhes, mas eu quero pensá-lo não uma pessoa tão carregada de anos assim, e com aquela dor já há 38 anos de frustração. Mas Jesus não apaga a mecha que ainda fumega. Ele sopra, sopro de vida, sopro de esperança, para que aquela chamazinha não se apagasse. Ele disse: eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando eu estou chegando, outro já entrou na minha frente. Fiquei imaginando esse homem se arrastando, não é, pela piscina, sem poder caminhar, sem poder se jogar, ou com passos muito lentos. Se é paralisado, talvez ele fosse realmente se arrastando pelo chão, né? Como naquela música, lá vai passando a procissão, como cobra arrastando pelo chão, imaginando esse homem que depois olha que alguém passou na frente. Gente, quanta frustração, quanta raiva um doente não sentia do outro ali. Porque ouvindo dizer, um cego que ouvi dizer, a água está se movimentando, e tentava, e vai correndo, e se bate com um de cá, se bate com o outro de lá. Imagina essa cena toda, a frustração, a raiva que ficava, não é? E depois acho que nem conseguia dar graças a Deus por alguém que se curasse, ficava tão irritado, porque ali, naquele lugar que devia ser espaço de misericórdia, era um espaço de concorrência. Eu disse a você que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Agora esse amor e misericórdia de Deus estão presentes no meio de nós. Mas como é que está o nosso mundo? Não é um lugar de tanta concorrência? Cada um de nós com o seu problema, com as suas misérias, com a sua dor, mas você não é capaz de se condoer com o outro, você concorre com o outro e não coopera com ele. É capaz de estender a mão, incapazes somos de estender a mão, de nos ajudarmos mutuamente. Isso é uma questão muito complicada para o nosso mundo, que já recebeu a graça da presença do Verbo aqui entre nós. Alguém já chegou na minha frente. Jesus disse para ele: levanta-te, pega na tua cama e anda. Esse verbo levantar-se é um verbo que significa, em latim é surge, significa o mesmo verbo para ressuscitou. A gente durante o tempo da Páscoa vai dizer surrexit Dominus vere. O Senhor se levantou, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Jesus aqui mandou esse homem ressuscitar. Mandou esse homem sair daquela morte que era aquela doença, que era a sua paralisia. Gente, quanto trabalho dá voltar a andar? Você está paralisado por algum motivo. Às vezes a paralisia da gente é a paralisia de não ter coragem para abrir a Bíblia, para ler uma página. Às vezes a paralisia da gente é o coração paralisado, que a gente não tem mais coragem de rezar. Nem aquelas orações que a gente aprendeu com vovó, com mamãe, aquelas orações simples, não é? A gente não tem mais coragem de repetir. Então eu quero dizer para você no dia de hoje, dê um primeiro passo, dê um passo pequeno. Você lembra quando os astronautas chegaram na Lua, né? Um deles diz assim, que aquele foi um pequeno passo para Armstrong. Esse é um pequeno passo para um homem, mas é um grande passo para a humanidade. Pois bem, se você hoje fizer uma oração, você que está impedido de fazer, um pedido de perdão a Deus, etc., alguma coisa que está paralisando você, às vezes é uma gaveta que você não está conseguindo pôr em ordem, vai lá, põe ordem naquela gaveta, depois você vai ter energia para arrumar o armário inteiro. Um pequeno passo pode desencadear um processo de cura maravilhoso. E como Armstrong que disse, esse é um pequeno passo para um homem, mas é um grande passo para a humanidade, a gente precisa lembrar o que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: uma alma que se eleva, eleva o mundo. Aquele seu pequeno passo, aquele pequeno libertar-se de uma paralisia, desencadeia uma energia no mundo. Aquele que o pessoal diz assim, uma borboleta que bate uma asa numa ponta da terra pode levantar um tufão do outro lado. Está tudo encadeado. É isso que a gente chama de comunhão dos santos.
não é? Ou então a intenção que a gente precisa ter num pequeno gesto que a gente faz, uma vela que você acende, uma oração que você faz com uma intenção de ajudar o mundo. Por isso na sexta-feira, não é, a gente repetiu o gesto de consagração do nosso coração a Nossa Senhora, rezando pela Ucrânia, pela Rússia. É um gesto seu pequeno, mas que você crê que ele vai refletir no mundo. Por quê? Porque está tudo unido por essa comunhão dos santos, porque está tudo interligado. Como a gente diz hoje, está tudo conectado. Existe uma conexão negativa, não é? Às vezes a pessoa está hiperconectado, que não é boa, e existe uma conexão positiva, é a chamada comunhão dos santos, é a conexão do amor, essa conexão com a energia divina, com o amor, com a misericórdia. Isso funciona bem e faz a vida fluir na gente e nos outros. Aquele homem ali, no mesmo instante, ele ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Aquilo tinha acontecido no dia de sábado. E o que é que aconteceu? Os judeus, vendo aquilo, disseram para o homem: não é permitido que tu caminhes em dia de sábado, carregar a tua cama, não caminhar, que tu carregues a tua cama. E ele respondeu: aquele que me curou me disse, pega a tua cama e anda. Então eles perguntaram: quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem tinha sido curado, não sabia quem fora, pois Jesus tinha se afastado no meio da multidão que ali se encontrava. Gente, às vezes a gente não sabe de onde vem o bem pra gente. Aquele homem não sabia que foi Jesus que tinha curado. Como nessa comunhão dos santos, a sua oração, você não sabe a quem vai fazer bem. Quando a gente reza assim, rezemos pela conversão dos pecadores, rezando por quem está sofrendo, você não sabe a quem a sua oração vai fazer bem. Você não sabe. Mas cai no coração, e aquilo depois desce como chuva. A prece que sobe como oração, depois desce como chuva, e você não sabe onde é que aquela nuvem vai cair, vai chover. Pode cair aqui, pode ser daqui a 200 metros, a 40 quilômetros, você não sabe. A nuvem da sua oração sobe para Deus, depois vai se transformar em chuva de bênçãos onde você nem sabe. Um dia o Pai do Céu vai dizer: você está vendo aquela oração que você fez naquele dia, serviu para isso aqui, ó, e vai fazer você ver. É como uma esmola que você pode dar na comunidade, e depois você não sabe para quem foi que a sua esmola foi. Aí o padre lá da comunidade usou aquilo para fazer uma cesta básica, para pagar uma conta de atraso de alguém, para pagar o curativo de um doente, uma passagem de um peregrino que depois voltou para sua terra e refez a sua vida. E aí você, sem saber, um dia você vai ver: olha, eu fiz um bem que eu não sabia, nem imaginava que aquela minha oferta dada na campanha da fraternidade serviu concretamente para essa ou aquela pessoa, serviu para esse ou aquele projeto. Olha que maravilha, que beleza, não é? Esse homem também saiu sem saber quem foi que tinha feito o bem para ele. 38 anos ali sofrendo, e naquele momento acontece isso, ele ficou impactado e não viu quem foi que fez o bem para ele. Jesus, que foi ali algumas vezes, tinha ficado impactado com a presença dele, sabia do sofrimento dele e foi lá, não é? A gente nunca sabe o bem que faz quando faz o bem. E às vezes também a gente nunca sabe receber também o bem que é feito, não é? Porque esse bem que você faz depois se converte em bênção para você, e você também não sabe explicar como é que ela veio para você depois. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse para ele, né, vendo-o curado, ele disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou para os judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. O sábado era uma instituição de Israel que servia para lembrar que Deus, não é, como Criador, para e contempla todas as suas coisas. Era um dia que servia para aqueles pobres escravos que vieram do Egito experimentar a sua liberdade. Quando eles vieram do exílio da Babilônia, era o dia em que eles começaram a ir para as sinagogas e ouvir a palavra de Deus. Portanto, era uma instituição que era para preservar a liberdade do ser humano e a sua criatividade. Mas há vezes e há momentos em que a gente se agarra tanto àquilo que é a liberdade da gente, aos projetos da gente, né? Se agarra tanto a isso que perde o essencial do que é a nossa liberdade, que deve ser sempre uma liberdade para fazer o bem, para a gente caminhar numa linha de realização. Então acho que esse texto também, olhando a questão do repouso sabático, a gente precisaria lembrar disso, né? Que Jesus depois vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. As instituições servem para o bem do ser humano. O dia de domingo,
Ele hoje não é como que substitui aquele repouso do sábado, mas para que é que serve? Não serve para eu pegar e agora eu faço tudo que eu quero no dia de domingo, aí você entra naquela bebedeira, é o weekend, é o fim de semana, vamos comer, beber, dormir, encher a cara. Não, deveria ser um dia em que você entra em conexão, lembra aquilo que eu estava dizendo antes, tudo está conectado. Você entra em conexão com Deus, você entra em conexão com você entra em conexão com a comunidade de fé, então você sai das tensões do dia a dia. Não é um dia para você consumir as suas energias, é dia para você refazer as suas energias. Acho que o dia de hoje também podia ajudar a gente a pensar assim, como é que eu vivo o meu domingo? E nessa caminhada que a gente está indo para celebrar a Páscoa e renovar as promessas do batismo e pensar no domingo como dia da memória pascal, pensar como é que eu organizo o meu domingo, como é que eu vivo o meu domingo. O meu domingo está sendo vivido com a atenção completa como ser humano, eu pensando nas minhas várias dimensões, que eu sou um ser material, mas que eu sou também um ser psicológico, que eu sou um ser espiritual e de relação com Deus, comigo, com os outros e com a natureza. Como o dia de domingo pode ser para mim um oásis, uma piscina de misericórdia, como essa Betesda, na qual a gente pode mergulhar-se sempre para ficar purificado, para ficar reenergizado e continuar o caminho da semana. São algumas ideias que eu semeio nessa manhã de hoje aqui para você. Deixando para você o meu abraço, mas sobretudo deixando com você essa bênção que nós vamos implorar a Deus. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Olha, eu vou salvar aqui o vídeo, depois vamos colocar lá no meu canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Vou deixar no meu Facebook e na minha página do Facebook, que é a página Tua Palavra Lâmpada. Lâmpada para os meus pés. Então você procura isso aí. Se você não está seguindo essas páginas, sigam aí, é um prazer que você esteja por aqui. Vocês que estão curtindo os vários vídeos que eu tenho feito, muito obrigado, estou gostando de ver esse movimento e muita gente deixando comentários em coisas que já viu, que já ouviu, que não comentou, que não curtiu. Muito obrigado, isso ajuda a dar uma força, é como uma espécie desse anjo que vem e movimenta essas águas e a mensagem vai ganhando proporção. Muito obrigado a você que me ajuda dessa forma a dar visibilidade ao conteúdo que a gente faz, porque se eu faço é porque eu acho que tem significado, eu acho que tem valor, porque sei e encontro o retorno de muita gente que me diz isso. Então eu acredito naquilo que me dizem meus irmãos e as minhas irmãs. Então, portanto, eu peço essa sua gentileza, esse seu carinho. Eu quero deixar aqui um abraço a gente que está aqui acompanhando essa nossa live, ao Daleia, a fotografia Jane Reis, a Lan Welber, Adaci Sampaio, Everilda Menezes, Francisco de Assis aqui também chegando. Um abraço para vocês, gente querida, e você que vai ver esse vídeo depois também, meu abraço, a bênção de Deus com você hoje e sempre.